Diga para quem está do seu lado, diga assim, o presente perfeito. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A pergunta é essa: nós devemos comemorar o nascimento de Jesus? O que vocês acham? Sim ou não? É interessante, a resposta é sim, mesmo que a gente não sabe histórica e teologicamente qual foi o mês que Jesus nasceu. Não existe um consenso. Alguns acreditam que pode ter sido entre os meses de outubro e novembro, outros acreditam que pode ser talvez entre abril e maio. Não existe uma data que nós realmente sabemos. No entanto, essa questão da data é de menor importância. O mais importante é o fenômeno do nascimento de Cristo. Amém, queridos? Nós queremos também falar para você que isso é tão importante. Agora, a pergunta é, por que nós devemos comemorar? E existem algumas respostas para isso. Primeira, porque o céu comemorou. Você pode ler depois o livro de Lucas, no capítulo 2, vai falar que os céus comemoraram através dos anjos do Senhor. Nasceu em Belém o menino, Lucas capítulo 2, versículo 14. Por que a gente deve comemorar? Porque o povo comemorou. Quem é o povo? Na figura dos pastores. Eles comemoraram o nascimento de Cristo. Por que a gente deve comemorar? Porque os astros comemoraram. Você vê que quando Jesus nasceu, a estrela brilhou e norteou os pastores até onde estava Jesus. Por que a gente tem que comemorar? Porque a elite comemorou. A Bíblia diz que os magos, que eram homens intelectuais e ricos, eles foram até onde Jesus estava, para quê? Para poder presenteá-lo e homenageá-lo pelo seu nascimento. Então observe, pelo menos 4 grupos de pessoas, de maneira clara em Lucas capítulo 2, vão nos mostrar que Jesus teve o seu nascimento comemorado por pessoas. Meus irmãos, é um fato que existe um desvirtuamento do significado do Natal hoje. O Natal para o mundo simboliza hoje Papai Noel, simboliza chocolates, simbolizam presentes, simboliza tudo menos a questão de reverenciar e respeitar o nascimento de Jesus. Mas falando em presentes, o tema de hoje é o presente perfeito. Você observa que logo que passa o Natal, por exemplo, dia 26 em diante nas lojas, você vê nas lojas, tanto lojas de centro quanto também lojas de shopping, você vê as lojas repletas, cheias de pessoas numa fila. Alguém já passou por isso? Numa fila para quê? Para trocar o presente. Por quê? Porque o presente talvez veio na cor que você não gosta. Talvez é um presente que o tamanho não é para você. Alguém comprou uma camisa que te deu uma camisa G e você usa GG. Você vai lá trocar. Talvez você fala, puxa, já me deram uma camisa linda, mas eu já tenho aquela camisa. Então, existem alguns motivos pelos quais se troca presente. Mas eu quero falar para você nessa noite de um presente perfeito. Esse presente não pode, não deve, não precisa ser trocado. Diga assim, esse presente é meu Jesus. Diga assim, aquele que morreu por mim na cruz. E quando a gente vê o Velho Testamento, nós observamos pelo menos umas 300 profecias apontando o nascimento de Jesus, o Messias. Mas o que era o Messias? Era o Redentor. Era aquele que vinha para poder salvar, libertar, para poder trazer vida eterna para as pessoas. E dentre tantos textos, a gente não vai conseguir projetar todos, mas eu quero que, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, vai dizer que: e tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. Olha só a profecia: de ti sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só uma profecia messiânica, falando que, olha, na cidade de Belém vai nascer o Messias, o prometido pelos profetas. Você observa também um salmo davídico, o salmo capítulo 22, versículo 18, Davi vai dizer: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Se você lembrar, você sabe que quando Jesus está já pregado na cruz do Calvário, os soldados romanos começam a zombar e começam agora a repartir, cortar
a roupa dele. Quem fica com a roupa dele? Ou uma profecia messiânica, muitos anos antes, já falou sobre isso aqui. Nós falamos aqui hoje na nossa apresentação teatral e musical sobre o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele veio cerca de 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías chegou a falar, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, ele fala: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Uma profecia messiânica sobre a morte vicária, ou seja, a morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Éramos para nós sermos mortos, entregues ao pecado. Jesus morreu, substituindo a minha morte, a sua morte, por a morte de Cristo, para que a gente pudesse ter vida eterna. Mas nós lemos também aqui hoje, ainda falando sobre o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Veja no telão comigo. Uma profecia messiânica também, 700 anos de Cristo, diz que: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Observe, queridos, nós temos aqui duas palavras-chave. Primeira é nascer, diga assim, nascer. A segunda é, diga assim, dar. Então, o próprio Deus mandou Jesus para nascer através de Maria, o nascimento virginal, para que nós pudéssemos o quê? Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, ele deu Jesus para que nós pudéssemos receber. Isso é algo maravilhoso. Quando a gente vê a história do evangelista João, veja comigo no telão, por favor, capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 16, um texto muito clássico. Diz o texto que: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga assim, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, diga assim, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Observe dois verbos também aqui. Mais uma vez o verbo dar. Mas por que Deus deu Jesus? Porque primeiro ele nos amou. Diga assim, Jesus me amou. Então, gente, isso é o maior presente que a gente pode ter na face da terra. Eu quero falar para os irmãos hoje alguns pontos que a gente tem que tirar desse versículo aqui. Primeiro, veja no telão comigo. O presente perfeito demonstra o amor de Deus por nós. Diga assim, o presente perfeito demonstra o amor de Deus por mim. Olha só, o texto diz que: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso aqui é muito forte, porque Paulo vai falar lá na frente, depois de alguns anos, no capítulo 8 de Romanos, versículo 29, Paulo vai dizer que: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus deu Jesus, ele era o Filho único. Então Jesus veio, morreu por nós. Então ele não se tornou mais agora o único, e sim o primogênito entre muitos irmãos. Diga assim, eu faço parte desses muitos irmãos. Então agora isso aqui é muito forte, porque ele deixou o céu para quê? Com o propósito de nos salvar, de nos abençoar. Veja comigo o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. O texto paulino vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos o que, gente? Diga assim, pecadores. Olha só, mais um texto provando que a morte de Jesus tem tudo a ver com o amor que ele tem por nós. Então deixa eu falar algo para você. Se você está aqui nessa noite, você pensa assim: poxa, eu não sou amado, poxa, eu não sou valorizado, ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim. Deixa eu falar para você algo: Jesus te ama, porque ele morreu na cruz por você. Eu acho muito forte o que aqui Billy Graham falou. Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Ele disse que o maior acontecimento da história não foi o homem subir na lua, mas foi Jesus descer e pisar na terra. Isso aqui foi o maior fenômeno. Não sei se você sabe, o homem subiu na lua pela primeira vez em 20 de julho de 1969, durante a missão Apolo 11. Mas olha só, esse não foi o maior espetáculo. O homem chegou na lua depois de tantos anos de ciência, não. Foi Jesus deixar o seu trono,
deixar todo o conforto celestial e vir para esse mundo, encarnar em matéria corpórea como a nossa e passar pelas mesmas coisas, as mesmas tentações, os mesmos sofrimentos, e isso é a maior história, o maior espetáculo da humanidade. Veja comigo o segundo ponto: o presente perfeito exige uma resposta. Olha para quem está do outro lado e fala assim: o presente perfeito exige uma resposta. O texto de João vai continuar: para que todo aquele que nele crê. Aqui tem um segredo importante. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, meus irmãos, agora como é que nós somos salvos? Quando começa esse processo salvífico? Quando eu acredito em Jesus. Porque olha só, para que todo aquele que nele crê. Então ele veio somente para aqueles que creem. É isso, gente? Sim ou não? Diga assim: não, veio para todos. Agora só recebe quem crê ele. Interessante o que Atos capítulo 10, versículo 43 diz que todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. A morte de Jesus foi para perdoar os meus pecados. Quando eu creio nele, quando eu amo ele, quando eu recebo ele, a Bíblia diz que eu sou redimido. O que é redimido? É como se fosse, pega-se uma borracha e apaga aquela dívida que nós tínhamos com o mundo espiritual. João capítulo 5, versículo 24, parte A vai dizer: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que, gente? A vida eterna. Observe que o processo da salvação vai passar pelo estágio de acreditar, de ter fé, de confiar, de entender o processo salvífico de Cristo. Meus irmãos, todo relacionamento, inclusive os nossos relacionamentos pessoais, eles passam pelo processo da reciprocidade. Eu não posso relacionar-me bem com minha esposa se ela não for recíproca comigo. Eu não posso relacionar-se bem com minha mãe se ela não for recíproca comigo. Então, as relações societais passam por reciprocidade. Com Cristo não é diferente. Cristo quer relacionar-se conosco. A prova cabal disso é que ele morreu há 2000 anos atrás por nós. Agora exige de nós uma resposta a esse chamado, a essa comissão de Cristo por nós. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Como receber Jesus, o presente perfeito? Veja no telão comigo, como receber Jesus? Paulo vai nos responder sobre isso aí. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ele fala aqui: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, diga assim: Senhor. Vou falar sobre isso já já. E em teu coração creres, mais uma vez um texto ressaltando o crer, a fé, o acreditar, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de quê, gente? Da salvação. Como receber Jesus, o presente perfeito? Vamos entender algumas coisas interessantes nessa parte aqui. Primeiro, eu quero salientar com você essa palavra Senhor. Essa palavra Senhor, no grego aqui nessa passagem, é Kyrios. E Kyrios era usado no primeiro século em algumas situações. Dentre elas, a primeira, geralmente, como hoje é feito, a gente chama alguém de Senhor. Senhor, tudo bem, Senhor? É um ato de respeito, de honra à pessoa, de educabilidade. O segundo momento era usado quando, por exemplo, naqueles tempos era comum existiam aqueles proprietários de escravos. Então, quando o proprietário era chamado pelo seu escravo de senhor, esse era o segundo momento. E existia também, por exemplo, o senhor é entendido por Roma, que inclusive eles tinham uma palavra lá, chamava dominus, em latim, que significa senhor, mestre, patrão, ou exatamente dono. Então, geralmente, por exemplo, os imperadores eram chamados de senhores.
como se fosse uma autoridade máxima, como se fosse realmente, como se ocupasse o lugar de Deus. Então, essa palavra Senhor aqui significa dono absoluto, onde eu entendo a supremacia de Cristo sobre a minha vida, e eu me submeto a ela, entendendo que Ele é o meu dono, Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor, Ele manda a minha vida. Diga assim: Ele é o meu dono. Diga assim: Ele é o meu mestre. Então, isso é a palavra Senhor. Agora vamos entender que a boca, gente, e o coração, eles andam de mãos dadas, eles andam de maneira conectada. Veja comigo no telão que o coração é a sede da consciência religiosa. E não deve ser restringido somente ao terreno, por exemplo, das emoções ou dos afetos. O coração determina aquilo que eu e você somos, moral e religiosamente falando. Então, o coração vai perpassar também por questões da intelectualidade, da volitividade. O que é isso? O poder de escolher. Você está aqui nessa noite porque você escolheu, sim ou não, gente? Então, o nosso coração tem essa autonomia de escolher. E também nós temos, por exemplo, a questão do coração quando fala das emoções. Agora, veja que o texto fala o seguinte: se com a tua boca confessares. O confessar fala de confirmar publicamente aquilo que nós entendemos. Então, o cristianismo, meus irmãos, não é somente uma crença. O cristianismo é sobretudo uma confissão. Não é só nós falarmos: olha, eu acredito em Jesus. Eu tenho que confessar, eu tenho que ratificar, confirmar, decretar isso, que Ele é o meu Senhor. Eu acho muito forte o que João falou, João, discípulo de Jesus, um dos 12, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, ele diz que: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes de poder de serem feitos o que, gente? Filhos de Deus. Ele continua: a saber, os que creem em seu nome. Observe que vários textos vão me levar que eu recebo Jesus a partir do momento que eu creio em Jesus, que eu acredito na morte dele, que eu acredito que ele morreu para poder proporcionar a mim, como seu seguidor, a vida eterna. Então observe que, voltando para o livro de João capítulo 3, versículo 16, vai falar sobre essa questão do amor de Deus, mas ainda em Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer o seguinte, que o efeito dessa confissão é a salvação. Ele termina o versículo 9 falando: serás salvo. Quando eu creio, eu confesso, a Bíblia diz que eu sou o quê? Salvo. Então isso aqui é algo muito, muito importante. Por que é importante confessar? Não vai estar no telão, você pode notar aí também. Se você for acompanhar comigo, Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, o texto vai dizer o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, olha só, isso aqui é muito forte, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Porque aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Observe a importância, agora Mateus confirmando o entendimento que anos depois teve Paulo. Eu confesso com a boca. Mateus vai falar o seguinte: olha, preciso confessar e também diante das pessoas. Porque se eu não confessar diante das pessoas, se eu negá-lo, se eu tiver vergonha dele, o que acontece? A Bíblia fala que um dia, se eu negá-lo aqui, ele vai negar quando eu chegar lá no céu. Isso aqui é algo muito forte. Veja comigo no telão, 1 João capítulo 1, versículo 9. O texto joanino vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Diga assim: e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu perguntar para você, o que é confessar pecado? O que é confessar pecado? Isso aqui é muito forte. Veja no telão comigo, eu coloquei um conceito aí. A palavra grega homologeu significa homologar, concordar com, dizer a mesma coisa. Confessar nossos pecados, então, meus irmãos, nada mais é do que nós concordarmos com o diagnóstico de Deus sobre nós.
Ele falou o seguinte: todos, é interessante isso aqui, é que Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Confessar, Deus, eu confesso meu pecado, eu reconheço a minha pequenez humana. Eu reconheço o quanto eu estou aquém daquilo que o Senhor quer para mim. Isso é confessar os pecados. Isso é receber Jesus. Agora, isso aqui é muito forte porque o pecado que nós cometemos, ele faz uma separação entre nós e nosso Deus. Veja, se você quiser anotar, também não vai estar no telão. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, vai dizer o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que a gente não consiga vê-lo e não consiga ouvi-lo. Então é como se fosse, o pecado é como se fosse um muro que é levantado, e agora eu não consigo ter intimidade com Deus, não consigo agora ter comunhão com Deus. Meu coração está preso, talvez pela mágoa, preso pelo mundanismo, pela pornografia, preso pelo orgulho, pela soberba, pelo rancor, pela falta de perdão, pela falta de amor por Jesus. Esse pecado, ele surge, então ele me separa, é como se fosse um muro que divide o terreno de Deus e o nosso terreno. Isso aqui é muito forte, porque a Bíblia fala que nós temos que não esconder o pecado e se confessá-lo. Não vou estar lendo também, você pode notar se você quiser. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, fala o seguinte: mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então diga assim: a resposta para Jesus tem a ver com recebê-lo. Diga assim: com confessá-lo publicamente. Terceiro ponto para a gente finalizar: o presente perfeito nos permite ter vida eterna. Diga assim: obrigado, Jesus. Diga obrigado, porque eu tenho a vida eterna. O texto joanino vai dizer, de João 3,16, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o sofrimento de Cristo redunda numa finalidade única: proporcionar a cada um de nós a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, muita gente se acha tão miserável, tão sujo, tão afundado na lama do pecado, que a pessoa fala o seguinte: não, eu não consigo, para mim não dá. Não sei se você já viu pessoas, eu já conversei com pessoas que falam o seguinte: olha, eu nasci para ir para o inferno. Já vi pessoas isso. Para mim não tem jeito, eu não tenho jeito. Alguém já viu pessoas assim? Olha só, isso aqui é antibíblico. O que Jesus fala? Marcos capítulo 2, versículo 17, também não vai estar no telão, você pode notar aí. Ele fala o seguinte: os sãos não precisam de médico. Ele fala assim: e sim os doentes. Ele fala: não vim chamar justos, eu vim chamar o que, gente? Pecadores. Então a morte vicária de Cristo há 2000 anos atrás é exatamente para todos nós, os mais vil pecadores. Que coisa forte, que lindo que esse amor é includente, que esse amor proporciona a todos nós a mesma oportunidade. Agora veja comigo, Paulo chegou a falar em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que, porque o salário do pecado é a morte. Ele continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que o pecado tem um salário. O pecado tem uma recompensa. Essa recompensa, Paulo vai dizer aqui de maneira muito clara, muito simples, que essa recompensa é a morte. E existe a morte física, onde todo mundo está na fila e ninguém quer chegar nela. Mas existe também a pior morte, que é a morte espiritual. É quando o sujeito morre fisicamente, ou até mesmo está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Ou então morreu sem Jesus e agora não existe mais saída. Existe agora um julgamento eterno. Mas Paulo vai dizer que
Nós somos salvos pelo dom gratuito de Deus. Gente, gratuito para nós, mas para Ele foi a vida dele. Você lembra que quando ele está na cruz, já crucificado, e a Bíblia diz que aquele soldado romano lança nas costelas dele, como se fosse por aqui assim talvez, e a Bíblia diz que sai sangue e água. Isto é, todo o sangue que ele tinha. A medicina vai dizer que nós, em tese, nós temos em torno de 5 a 6 litros de sangue, um ser humano, mais ou menos isso, dependendo do tamanho dele. Se for, vamos conjecturar que são 6 litros de sangue. Os 6 litros, todo foi derramado por nós. Isso aqui é muito forte, porque Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, ele vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele vai continuar falando, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe que só era crucificado na cruz os maiores criminosos, aqueles que o direito fala que cometeram crimes hediondo, não é isso? Os crimes mais cruéis, com teor de crueldade, esses eram crucificados na cruz. Então eram consideradas pessoas malditas, réprobos da sociedade. Jesus morreu nessas condições. Mas para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Diga assim: em Jesus Cristo. Observe, a bênção passa por quem? Pela ponte que é Jesus. Ele continua: a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu quero terminar falando para você que nós devemos nos alegrar, não só hoje, mas que você tenha esse coração grato, porque nós temos, biblicamente falando, o direito à salvação eterna. Quando nós entendemos que nós precisamos recebê-lo, confessar os nossos pecados e segui-lo de todo o nosso coração. Eu quero que você fique em pé nessa noite.